está aqui, presente. Vamos aguentar mais um dia aí. Essa semana é semana especial, semana de leadership na quinta e na sexta. E a gente vai falar do gerenciamento do mal de Alzheimer com os óleos essenciais. Eu particularmente fiquei bem surpreso com as pesquisas que tem e quero compartilhar essas ideias com vocês. Conforme a gente for passando, a gente vai passar a fazer algumas questões mais para o final da aula. Então, como eu sempre gosto de começar, né? Essa aula ela não tem a intenção de diagnosticar, avaliar, tratar, curar qualquer coisa ou qualquer situação parecida. A gente está aqui para trocar uma ideia para que a gente possa aprender a utilizar os óleos essenciais para promover qualidade de vida. De preferência, formular as perguntas no chat após, vai ter um slide que vai estar escrito assim, ó, óleos essenciais no Alzheimer. Então, se você conseguir se segurar e até esse slide aparecer, a sua questão ainda não for estabelecida, não for resolvida, ou não for respondida, aí você começa a colocar lá no chat, que aí no final a gente coloca também, você pode perguntar e a gente tenta resolver essa situação. E para quem não tem Zoom, ou tem dificuldade no Zoom, eu vou estar ao vivo, estou ao vivo agora no meu Instagram, tá bom? Que é Zabini Dr. Rodrigo, para o pessoal me acompanhar lá do Zoom, ok? Então, a gente vai falar aqui, ó, resumo da aula, a gente vai passar uma leve introdução. Nessa introdução, eu preciso falar para vocês sobre 3 coisas que não são necessariamente diretamente relacionadas com o mal de Alzheimer. É um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de química, mas que vocês vão entender que no decorrer da aula como é que funciona, né? Nossa aula vai abordar 2 pessoas, né? Tem o fundamento aqui de poder ajudar tanto o portador do mal de Alzheimer, quanto aquela pessoa que é a cuidadora do mal de Alzheimer. E essa cuidadora pode ser um profissional ou pode ser um familiar, tá? A gente vai falar dessas duas pessoas, né? A gente vai falar também do mal de Alzheimer, tá? Vamos falar um pouquinho da fisiopatologia e as sugestões de óleos essenciais, que foi bem legal, porque tem bastante pesquisa aí, as pesquisas são realmente bem promissoras. Então, a gente vai falar aqui sobre um pouco do histórico, né? Então, para a gente poder entender direitinho sobre o mal de Alzheimer, a gente tem que ter alguns conceitos estabelecidos. 2 conceitos principais são conceito de... Todo mundo está enxergando, né? Minha tela? Só para ter certeza, para não chegar no meio e tá com algum problema. Tá perfeito. Ah, beleza. Então, aqui, ó, nós vamos falar sobre sinapse e neurotransmissores. Primeiro aqui, ó, sinapse. Sinapse é a parte onde que uma célula, que seria essa daqui, e outra célula vão fazer uma conexão, vão fazer uma comunicação. Então, todas as células se comunicam e nessa área, entre uma célula e outra, existe uma fenda sináptica, e a sinapse nada mais é do que o meio químico de como essa célula se comunica com a outra. Para se comunicar, fazer essa comunicação entre uma célula e a outra, a célula que está querendo fazer a comunicação, ela vai ter vesículas sinápticas e dentro delas vão ter os chamados neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão cair na fenda sináptica e vão em direção à outra célula, fazendo uma conexão química, fazendo com que o estímulo que essa célula recebeu se transmita para a próxima célula e assim vai ter uma reação, ok? Então, é todo esse conjunto aqui que a gente vai ter que conhecer para poder saber direitinho o porquê que o mal de Alzheimer, uma das coisas que o mal de Alzheimer acomete, está exatamente aqui. E aí, depois que terminado isso, para poder limpar isso e poder passar um próximo estímulo, a gente vai ter uma outra substância que vai fazer a degradação desses neurotransmissores, que é a degradação da enzima, para justamente como se fosse passar o rodo aqui, limpar essa área, para poder deixar limpo para um próximo estímulo, para as próximas vesículas, para os próximos neurotransmissores passarem um próximo estímulo, ok? Então, esse é um conceito bem simples, digamos assim, no começo de faculdade a gente aprende essa questão aqui. Então, os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que tem a função de biosinalização, ou seja, ela faz a transformação de um estímulo para um processo químico para fazer a transmissão de um estímulo para uma outra célula. Esses neurotransmissores agem nas sinapses
Um dos neurotransmissores que a gente vai falar hoje aqui é conhecido como acetilcolina. A acetilcolina é que controla a atividade das áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória, tá? Então veja como é importante esse neurotransmissor, e para você que já conhece mal de Alzheimer, já começa a cair um pouco a ficha. Ela também é liberada em outras partes do corpo e também é responsável por contrair os músculos esqueléticos e contrair o sistema digestivo e excretor, ok? Desse modo, é importante para a boa digestão também, né? Funciona também para melhorar a digestão aí da gente. Então, a gente tem aqui também outra possibilidade de pensar no uso dos óleos essenciais para digestão e para o relaxamento muscular. Então, a gente já consegue ver algumas possibilidades terapêuticas só conhecendo esse primeiro slide aqui. Lógico que a gente vai se ater, como a gente está falando de mal de Alzheimer, a gente vai falar só da acetilcolina, mas não esquece, existem outros neurotransmissores, como essa aula está sendo gravada, vocês vão poder depois entrar aqui no farmacêutico digital, vão poder estudar, ver com mais calma todos esses outros neurotransmissores. Um que é bem interessante, que eu aconselho vocês, é esse daqui, o GABA, tá? Entra no site lá, veja como ele é importante, porque ele promove a calma e tem muitos óleos essenciais que atuam nesse neurotransmissor e vale a pena vocês darem uma estudadinha lá, tá? Fica aqui a dica, o farmacêutico digital, Facebook e Instagram. E vamos falar sobre um outro conceito chamado de barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? Bom, barreira é um lugar que tem promove, né, uma dificuldade, você já levanta uma barreira para promover uma dificuldade de passagem, né? E hemato se refere a sangue e encefálica se refere a sistema nervoso central, ok? Então, nesse desenho, um esqueminha que eu passei aqui, a gente vai ter, onde a letra B seria um vaso sanguíneo, onde que tem o sangue passando aqui, alguns nutrientes e óleos essenciais. Aqui a gente pode supor que a letra A seja o cérebro, né, o sistema nervoso, e onde as letras C e as letras D são essa barreira. Então, por exemplo, esse óleo essencial que precisa passar para a região do cérebro, para outro tecido, ele vai ter uma barreira, que seriam essas substâncias que promove uma dificuldade para a ultrapassagem disso. Então, nesse caso, isso aqui serve como um sistema de defesa. Você pensa, pô, mas podia não ter a barreira para poder passar, né? Então, não, na verdade, serve como uma barreira boa de proteção do sistema. Por quê? Porque se tivesse, por exemplo, em vez de ser um óleo essencial ou uma vitamina, se isso daqui fosse uma bactéria e isso aqui fosse um vírus, isso daqui dificilmente passaria. Por quê? Porque essa substância contém um sistema de defesa associado e ficaria mais difícil de passar para a parte do cérebro. Então, na verdade, isso aqui é um sistema de defesa muito interessante que o corpo tem e, para falar a verdade, ele só tem no sistema nervoso central. Então, a gente vai ver aqui como é que foi descoberto. Então, há mais de 100 anos, foi descoberto que se uma tinta azul fosse injetada na corrente sanguínea de um animal, todos os nossos tecidos, exceto o sistema nervoso central, se tornariam azul. Então, o que acontece? Justamente porque existe essa barreira hematoencefálica, que é uma estrutura que faz a permeabilidade, e essa permeabilidade é altamente seletiva, ou seja, ela não deixa algumas estruturas ou muitas estruturas passarem. O que é bom e, às vezes, na verdade, é ruim, tá? Então, o nosso sistema nervoso central tem, além de outras proteções, mais essa que vem do sangue, né? Então, substâncias que são potencialmente neurotóxicas, né, presentes no sangue, sendo essencial para a função metabólica normal do cérebro, né? Então, ela protege dessa parte. É composta de células endoteliais estritamente unidas e diversas proteínas. Cerca de 98% dos medicamentos em potencial não ultrapassam essa barreira. Então, é um grande diferencial com o que a gente tem para oferecer, sendo esse um dos principais desafios na terapêutica do sistema nervoso central. O que eu quis dizer com o nosso proposta, né?
Então, vocês vão ver ali na frente que os óleos essenciais, eles têm uma afinidade muito grande com essa barreira, que facilita a maioria dos óleos podem ser ultrapassados sem com que essa permeabilidade estrague o óleo essencial. Ou seja, o óleo essencial passa por essa barreira sem muita dificuldade, ok? E a última aqui, relacionado ao estresse oxidativo. É uma condição biológica que ocorre o desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a sua remoção. Ou seja, por volta de uma célula, essa daqui seria uma célula normal, onde a gente vai ter radicais livres ocasionados por má alimentação ou por produtos tóxicos ou por uma doença que a gente possa estar desenvolvendo, vão produzir esses radicais livres, e esses radicais livres fazem com que essa célula fique mais envelhecida, fique mais fragilizada e que possa, né, que venha a morrer com uma certa facilidade. Então, essa célula já deixa de ter a mesma vitalidade de uma célula normal. Então, é isso que causa esse estresse oxidativo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Sabendo dessas três coisinhas, aqui a gente vai estar focando sobre o mal de Alzheimer, como eu disse para vocês, orientar o nosso uso dos óleos, sempre focando essas duas pessoas, né? Então, se você tem alguém na família ou que você tem alguém conhecido, você vai ter que oferecer os óleos essenciais para o cuidador e para o portador. O cuidador. Então, normalmente é um profissional ou um membro da família. E aqui, por experiência própria, eu falo que não importa se a família tem 1 ou se a família tem 10 filhos, né? Aquele senhorzinho, aquele vozinho que começa a desenvolver, a maior parte das vezes, essa pessoa vai ter uma filha que vai ficar sobrecarregada, vai ser uma filha que vai se propor a tratar, a cuidar, e ela que vai estar sofrendo todos esses aspectos que a gente vai falar aqui agora, né? Então, ficar atento com os seguintes aspectos, né? Normalmente, essa pessoa que tem mais a proximidade com pessoas idosas, esse trabalho é um trabalho que envolve muito o emocional, o que está relacionado muito com a nossa área, com o uso dos óleos essenciais. Por quê? Ela vai viver uma situação constante de estresse, de irritação, né, de rotinas, né, que vai precisar fazer com que essa pessoa que tem o mal de Alzheimer possa ter uma rotina para ela poder saber realmente direitinho o que está acontecendo, e às vezes alguns imprevistos, né? Um cuidador tem que conviver com a dor e com o sofrimento e com a demência dessa pessoa, né? Mexe muito com o conceito de velhice, que a gente não está acostumado a lidar, não está acostumado a conversar, né? Com finitude, que eu acho que é bem importante, lidar com a morte, com a perda, a ausência, né? E perdas constantes. São tudo situações que os óleos essenciais podem estar dando um suporte, fazendo com que essa pessoa consiga gerenciar essas emoções de uma maneira mais adequada. Você como consultor e eu como fisioterapeuta, quais são as orientações principais para que a gente possa estar orientando essa pessoa, né? Fazer exercícios físicos é fundamental, porque quanto mais tempo passa, quanto mais o Alzheimer evolui, menos essa pessoa se ajuda, então mais força você vai ter que fazer para trocar de cama, para dar banho, para dar de comer. Então é extremamente importante você, que às vezes conhece alguém, e falar para a pessoa fazer exercício, atividade física, fortalecer essa musculatura, porque ela vai ter que ser forte, ok? Ensinar sobre ergonomia e postura, tá? A maioria das vezes eu vejo pessoas que começam super afim, super com vontade, com maior coração, amor, para poder cuidar daquela pessoa, mas passa um mês, está toda destruída, dor nas costas, não consegue mais segurar, tem dificuldade para fazer os movimentos, justamente por quê? Porque começou com uma ergonomia e uma postura errada, né? Justamente para quê? Para evitar dores constantes, que eu vejo que o cuidador é a pessoa que não sofre só na parte emocional, mas sofre também muito nessa parte física. Psicoterapia é uma coisa que eu recomendo, justamente porque a gente dá um suporte para essas condições emocionais, e quando esse suporte não dá conta, é ideal que seja encaminhado, que seja orientado, que ela procure a ajuda de um profissional. Outra questão é ter uma convivência em grupos, né, com amigos, ter alguma fonte de lazer, ir ao cinema.
Então, saber sair, conviver com bom humor, visitar, ser visitado, justamente por quê? Porque o cuidador é aquela pessoa que às vezes ela passa 100% full time dentro daquela vida de cuidar do idoso, de cuidar daquela pessoa que às vezes fica acamada, e isso é prejudicial, porque entra num looping de negativismo, de não sair, de ficar muito depressivo, o que realmente atrapalha bastante na vida. E depois, quando a pessoa que tem Alzheimer partir, a pessoa fica muito perdida, o que também entra numa situação emocional extremamente complicada. Então, a vida do cuidador é tão complicada quanto do portador de Alzheimer. Então, seja muito carinhoso com quem cuida de uma pessoa acamada, de uma pessoa que tem essa doença, ou alguma outra que seja parecida, ok? Portador de Alzheimer. Vamos falar da doença. Então, aqui, a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que tem como características deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Então, é uma doença realmente que afeta muito, desestrutura muito a família, e em casos mais evoluídos, isso mexe bastante com a rotina das pessoas. O que a gente vai falar sobre a fisiopatologia dessa doença, né? Então, a doença de Alzheimer se instala de modo insidioso, ou seja, de modo lento. Às vezes você não percebe. São pequenas coisinhas que durante um dia, durante uma semana, meses e anos, isso pode ir aumentando e você às vezes não se dá conta que está acontecendo. E essas alterações em nível celular são mudanças estruturais, alterações dos neurotransmissores, e do estresse oxidativo, né? Então, os neurotransmissores que a gente viu lá no primeiro slide, a gente sabe que, embora esses neurotransmissores são importantes e que essa doença até hoje ainda não tem como a gente promover uma cura, a gente tem que promover uma qualidade de vida para essa pessoa, e não só para a pessoa, para o cuidador também. A descoberta caracterizada por um déficit desses neurotransmissores resultou em um tratamento medicamentoso que alivia os sintomas. Então, é aqui que eu quero que vocês foquem, que vocês entendam que o tratamento medicamentoso é extremamente importante porque ele alivia esses sintomas. Então, ele tem um contexto em alguns países onde a questão é extremamente relevante e retardam a transferência de idosos para clínicas, hospitais ou situações mais graves. Então, é aqui que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Guarda essa informação, tá bom? Outros neurotransmissores são os inibidores de acetilcolinesterase. O que significa? É aquela substância que faz aquela varredura. Então, a gente tem como alguns óleos essenciais e alguns medicamentos, né, como a principal linha de tratamento é inibir aquela varredura, inibir que aquele a neurotransmissor que fica naquela fenda se desfaça de uma maneira mais rápida, tá bom? E as alterações estruturais, que são principalmente conhecidas por ruptura da barreira hematoencefálica, gerando muitas inflamações dentro do cérebro. E você já sabe, conhece muitos óleos essenciais que promovem um gerenciamento, né, da inflamação. E essa inflamação é acompanhada por esse estresse oxidativo, que você viu que faz com que a célula se envelheça e morra mais rápido por causa da presença de radicais livres. Então, o que a gente vai ver? Dentro dos sinais que a gente tem que prestar atenção do desenvolvimento do mal de Alzheimer, são as principais características, que é a perda de memória, né? Dificuldade para usar palavras, né? Às vezes a pessoa esquece uma palavra com muita frequência. Mudanças de humor, emocionalmente instável, né? Normalmente ela se torna deprimida justamente porque começa a perder a memória com muita frequência, então ela começa a ficar chateada com ela mesma, porque ela não tem mais aquela capacidade de lembrar ou não lembra de uma coisa que era importante, data, nome, pessoas, lugares, e isso pode gerar tanto medo como ansiedade. Veja lá, muitas situações que a gente vê aí no nosso dia a dia como consultor de bem-estar, né? Pode gerar desorientação, tanto espacial como temporal, problemas ao fazer tarefas diárias habituais, como tomar banho, escovar o dente, ir no banheiro, fazer o número 1, número 2, né? Com comportamento perturbador ou inapropriado, e normalmente esquecimento de memórias
recentes, né? Novas memórias. O que a gente vai falar, né? Normalmente a terapêutica que a gente vai ser. O tratamento aqui é multidisciplinar, então você tem que ter um apoio do médico, você tem que ter apoio do fisioterapeuta, você tem que ter apoio do psicólogo, que são os três principais que eu vejo aí, que são extremamente importantes para que a gente possa estar tendo esse suporte. O objetivo é propiciar a estabilização do comportamento cognitivo, ou seja, a pessoa tem que estar consciente, tem que estar alerta, sabendo o que está fazendo, quando que fez, que dia, que hora, por muitas outras questões, né? Do comportamento, atividades de diária, por isso que é importante você estabelecer uma rotina, você, o cuidador, estabelecer uma atividade diária com frequência, e um mínimo de efeitos adversos, né? Então, seus medicamentos, quanto menos reações adversas tiver, melhor. O fundamento para o uso de fármacos recai no aumento da secreção ou no prolongamento da acetilcolina, tá vendo? É isso daqui que a gente tem que entender, é esse neurotransmissor, que está atuando lá na fenda sináptica, tá? Em muitas áreas relevantes ali no cérebro. Para serem úteis, esses fármacos devem cruzar a barreira hematoencefálica, o que são muito difíceis. Por quê? Hoje em dia, não tem nenhum tratamento que mudou nos últimos anos, tá? Não houve avanço nos tratamentos para cruzar essa barreira. Tem lá 3 ou 4 substâncias que são o tratamento base para o mal de Alzheimer. E, infelizmente, a previsão de número de casos nos Estados Unidos é de aumentar para 13 milhões de pessoas até 2050, sendo estimado que o custo para cuidar disso é muito alto, né? Que é o grande problema, por causa das suas consequências. Pessoa acamada, tem problema respiratório, a pessoa vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer uma alimentação via sonda, vai fazer uso de fralda, tudo isso aumenta muito o custo desse tipo de paciente e gera muitas complicações. Então, é um custo aí, ó, né, para 13 milhões de pessoas que podem estar aí sendo afetadas até 2050. Então, a conclusão que a gente tem é que, mesmo considerando essas limitações, o tamanho do efeito é que, para o tratamento da doença de Alzheimer, a gente vai fazer tratamento medicamentoso, os inibidores da colinesterase. Então, a gente está aqui como só passando a informação, a gente não é médico para poder indicar e prescrever qualquer tipo de medicamento, a gente só está passando que a base do tratamento é relacionada a isso, justamente para que eu possa fazer o link com os óleos essenciais. Eles podem melhorar o sintoma e os domínios, né, os sintomas cognitivos e a função global da pessoa, sendo indicados para casos leves e moderados, ok? Então, por isso que é importante você já diagnosticar, já ver os sinais e sintomas logo no começo, para que isso seja o mais leve possível e para que a gente já possa fazer uma intervenção. Vamos lá, vamos à parte boa, parte interessante que vocês precisam conhecer. Os óleos essenciais. Então, de todos os que eu pesquisei, os artigos que eu pesquisei, eu vou colocar no final da aula alguns, 55 óleos essenciais são identificados, ok? Para poder fazer uma abordagem para esse mal de Alzheimer. Desses 55, muitos não fazem parte do rol da doTERRA, tá? Tem óleo essencial assim, que não faço a menor ideia o que é, de onde vem, e é difícil de fazer essa diferenciação justamente porque esses óleos têm nomes que nem está aqui embaixo, são os nomes científicos, né? E aí alguns são bem complicadinhos, tá? Desses 55, 28 foram incluídas numa revisão que foi feita recentemente, sendo que desses 28, 13 foram pesquisas in vivo. Desses 13 em vivo, a gente vai selecionar, a gente vai falar os mais importantes, que são a sálvia, que a gente tem na doTERRA, sálvia sclarea, tá? Que é a sálvia officinalis. A gente vai ter essa outra sálvia, tá? Que é conhecida como sálvia lavandulifolia, parece o nome da lavanda. A melissa, a lavanda, que a gente conhece. A rosemary, que é o alecrim, tá? Foram os que mais ganharam destaque, ok? Então, já anota ali, depois a gente vai conversando para ver se vocês entenderam o porquê que esses óleos são importantes, né? Os resultados foram encorajadores, o que significa que os efeitos na modulação da patologia por meio de atividade antioxidante, anticolesterase e
melhora da memória, ok? Vamos entender por quê? Então, aqui, ó, todas essas vias são com relação ao mecanismo dos óleos essenciais associados à utilização deles como simuladores da hipótese colinérgica, ou seja, como neurotransmissores, né? E óleos essenciais que são antioxidantes, ou seja, eles trabalham para o estresse oxidativo, eles evitam que o estresse oxidativo seja muito grande. Como afirmado pela hipótese colinérgica, perda de neurotransmissão, ou seja, por causa dessa dificuldade da acetilcolina em realizar essa transmissão, vai causar o quê? A perturbação da função cognitiva. E os óleos têm a função de fazer com que isso melhore, tá? Então, vocês vão ver ali que, por causa dessa capacidade dos óleos essenciais de entrarem, atravessarem a barreira hematoencefálica, ele vai fazer a função dos neurotransmissores. Então, a depressão da acetilcolina e o estresse oxidativo vão fazer com que essa situação seja controlada, seja melhor aceita, com melhores resultados, tanto no nível de oxidação como de depressão da acetilcolina. Então, esses estudos são muito promissores, porque eles realmente fazem com que o cérebro realmente não tenha essa dificuldade de produzir a acetilcolina e não exista dentro do sistema nervoso central um estresse oxidativo que seja patogênico. Outra causa interessante do estresse oxidativo, e para quem já conhece ou já lidou com óleo essencial, não, com o mal de Alzheimer, sabe que uma das características que os médicos pedem para que seja complementado são alimentos ricos em vitamina C e em vitamina E, porque eles também são antioxidantes, né? Então é essencial, e vocês vão ver ali no finalzinho, que a gente faça a suplementação dessas vitaminas. E aí, num outro estudo, a gente vai ver que o alumínio intervém em processos neurofisiológicos, que também podem estar relacionados à degeneração, que é muito característica da doença de Alzheimer. E aí você me pergunta, né? Aonde que tem alumínio? Então, normalmente a gente ingere alumínio, dependendo da sua panela, a composição dela pode ter alumínio, ok? Mas o que é mais importante é o desodorante. Então, tem muitos desodorantes comerciais que são vendidos em grande escala, que tem algumas substâncias, e uma dessas substâncias que são antitranspirantes, a composição dela, desculpa, é alumínio. E aí, antes de vir essa aula, antes de colocar isso, eu fui pesquisar na internet, e é interessante de você ver que todas as marcas que vendem Rexona e coisas do tipo, que vende desodorante, eles afirmam que tem, mas que afirmam também que não existe pesquisa suficiente para que possa ser comprovado que o alumínio é prejudicial para a saúde, que pode causar câncer, que pode causar doença de Alzheimer ou outras coisas parecidas. O que eu achei é que existe um depósito relativamente significativo de alumínio, principalmente nas mulheres, nas mamas das mulheres, mas que isso não estava diretamente relacionado a processo de tumor no seio, tá bom? Mas que a absorção existe, provavelmente existe. Agora, o que acontece ainda não é 100%. Então, é uma característica. Por que eu coloquei isso? Porque vocês sabem que é possível de fazer desodorante com óleo essencial. Então, já é um caminho aí que você pode estar adotando para evitar, né? Então, você faz uso do óleo essencial, então, para um tempinho, compra lá um leite de magnésia, entra na internet, YouTube, pega uma receita, é super fácil de fazer, e começa a usar o desodorante caseiro, né? Que é tão bom quanto, e você não sabe você já sabe qual é a procedência, sabe o que tem ali, e isso pode ser melhor para você no futuro, principalmente se você tem casos de doença de Alzheimer na família, né? Então, esses estudos mostram que os óleos essenciais têm efeito significativo na modulação da patologia por meio de atividades anti-amiloides, antioxidantes, anticolinesterases e melhora da memória. Ou seja, ela consegue promover uma qualidade de vida muito boa para essa pessoa, fazendo uso dos óleos essenciais. Ou seja, em termos simples, efeito na inflamação,
que é causa de 99% das patologias, segundo um dos artigos, e facilita a comunicação dos neurotransmissores, a acetilcolina, e diminuem os efeitos dos radicais livres, que a gente está exposto todo dia. Então, a gente tem que ter nosso suporte grande aí de antioxidantes para combater eles, atenuando os sintomas da doença. Principalmente quem já desenvolve ou sabe que tem, ou tem uma chance de desenvolver, como casos na família, é importantíssimo a gente já estar utilizando os óleos justamente para, se precisar, evitar ao máximo e retardar ao máximo o aparecimento dessa doença. Estudos, né? Estratégia promissora para o tratamento de doenças neurológicas como Alzheimer é a inibição das enzimas acetilcolina. Um estudo verificou a atividade inibitória das enzimas, utilizando alguns óleos essenciais, e concluiu que os óleos essenciais foram muito eficazes em ativos majoritários isolados. Ou seja, quais são os óleos testados nessa proporção? A gente tem aqui o endro, a erva doce, o hortelã-pimenta, a manjerona e a lavanda. Então, são óleos essenciais que têm os seus ativos que são muito próprios para a utilização do mal de Alzheimer, para a inibição das enzimas que fazem a varredura da acetilcolina. Uma outra pesquisa revelou que o alecrim inibe essas enzimas também. E o 1,8-cineol, substância presente tanto no alecrim quanto no eucalipto, melhora a cognição e memória através da inalação. E veja lá, inalação, tá? Não esquece. Outro estudo avaliou 28 idosos, olha lá que interessante, que têm demência, não necessariamente mal de Alzheimer, né? Sendo que 17 deles com Alzheimer. Então, desses 28, 17 tinham Alzheimer. Durante 28 dias foram expostas a aromas de alecrim e de limão pela manhã e lavanda e laranja pela noite, com aproximadamente 1 hora e 2 horas de duração. Ao final, verificou-se que todos os pacientes apresentaram melhora significativa na orientação e função cognitiva. E o mais interessante, sem efeitos colaterais, né? Então, isso aqui, para mim, acho que de todos foi o mais interessante, né? Outra substância que é muito comum, muito boa aqui no Brasil, que a gente conhece de core salteado, é o nosso beta-cariofileno. Por quê? Ele é o óleo da copaíba, né? Aliás, a substância que está presente tanto na copaíba como no cravo. Possui atividade neuroprotetora, né? E o próprio óleo de copaíba demonstrou possuir capacidade neuroprotetora e anti-inflamatória em lesões agudas do sistema nervoso central. Então, por que esse daqui é interessante? Porque você sabe que, às vezes, como a doença é uma doença degenerativa, então normalmente não é uma coisa aguda, né? Não é uma coisa que você vai ver do dia para a noite. Então, você pode fazer o quê? Se você sentir que a pessoa piorou, né? De 1 hora para outra, de uma semana para outra, você pode estar utilizando o óleo essencial de copaíba, além daqueles que a gente vai estar falando, justamente porque ela tem essa atividade mais intensa nas lesões agudas, né? A gente fala quando a pessoa agudiza. Uma outra pesquisa com o linalol, presente em vários óleos que a gente conhece, principalmente pela lavanda, a sálvia que eu falei para vocês, o Petit Grain, que chegou recentemente aqui, reverte características das doenças de Alzheimer, restaurando funções cognitivas e emocionais, através de efeitos anti-inflamatórios. Com isso, pode-se concluir que a terapia com os óleos serve como suporte e auxílio, tá? Nunca fala cura ou tratamento. Sempre fala que é um suporte, que é um gerenciamento, que é uma melhora da qualidade de vida às pessoas portadoras de Alzheimer, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. E aí fica meu adendo aqui, que eu não coloquei, mas tudo isso, né, suporte emocional, melhora das funções cognitivas, processos inflamatórios, também serve para a pessoa que é cuidadora, tá? Então, você também pode estar falando, já que uma pessoa vai usar, a cuidadora fica lá um pouquinho também para poder fazer o uso dos óleos essenciais, já que a maior parte desses estudos foi feito com a aromaterapia mesmo, né? Através da inalação, tá bom? Óleos essenciais no Alzheimer, ó, lembra lá que eu falei para vocês? Então, chegou aqui na hora, né? Quais são os principais óleos
de todos aqueles 28 que a gente selecionou, e eu vou passar alguns que são da doTERRA agora, ok? Então, o Líbano, eu acho que assim, é linha de frente para qualquer problema de sistema nervoso central. Isso aqui é extremamente importante, porque ele é um dos poucos que são capazes de atravessar a barreira hematocefálica com facilidade, tá bom? Então, ele ajuda muito aí. Camomila pode ser usado como um sedativo nas horas de crise. Então, você sabe que aquele paciente, aquela pessoa que tem Alzheimer, às vezes ele tem momentos de crise, de alteração emocional muito forte, e você pode estar utilizando isso durante esses momentos, né? Quando ele ficar muito agitado ou muito ansioso. Lavanda, praticamente a mesma coisa, efeito calmante, equilibra as emoções. A melissa, que eu acho que tem na doTERRA, mas acho que não tem no Brasil, é um óleo que eu lembro que acho que é um pouquinho caro, mas também é um efeito praticamente semelhante, onde tem efeito calmante, relaxante, para sofrer de Alzheimer, tá? Tem muitos efeitos positivos com relação à doença, então foi bem pesquisado. Um super do dia a dia, né? Um dos favoritos para o controle da ansiedade, estímulo saudável da mente. Isso daqui eu acho que é a primeira sensação. Todo mundo cheirou, quando cheirou um óleo essencial de hortelã-pimenta, cheirou bem fundo. Nunca vai esquecer a primeira vez, né? Então, ele aumenta a concentração e cuida da memória. Pode ser utilizado para amanhã, para energizar o usuário, né? Então, eu falo que você acordou, tem que cheirar hortelã-pimenta. Gosto muito, recomendo que todo mundo utilize. E o eucalipto, né? Justamente porque essas pessoas que têm Alzheimer, quando elas estão num estado mais avançado, elas têm dificuldades de ficar em pé, às vezes não controlam o tronco, têm dificuldade de ficar, andar, de levantar. Então, elas tendem a ficar mais deitadas, sentadas deitadas, né? Principalmente deitadas. E isso atrapalha muito a respiração, atrapalha muito as vias respiratórias. E você promover exercícios respiratórios e promover uma via respiratória mais limpa vai ajudar a pessoa a ficar mais calma, menos irritada, evitar acúmulo de secreção, e essa secreção com, às vezes, uma bactéria, podendo evoluir para uma coisa um pouquinho pior, né? É o que eu acho. Acredito que esse daqui seja o óleo-chave para todo mundo que tem problema de memória, né? E desde que eu comecei a pesquisar, a tecla foi sempre em cima do alecrim. Então, eu acho que o alecrim é extremamente importante, para que você tenha isso em casa, para que você possa oferecer isso quando você sabe que você vai visitar alguma pessoa para oferecer os óleos. Não vá sem o alecrim, tá? Deixa o alecrim, faça um rolon, faça alguma coisa, mas deixa o alecrim lá, para que ele já possa usufruir, né? Justamente porque existem muitos estudos que o alecrim como efeito da melhora do desempenho cognitivo e no humor, né? O alecrim é considerado o óleo dos estudantes exatamente por essas propriedades de estímulo da mente, coisa que em um mês de doTERRA você já conhece. A bergamota, que é um dos meus óleos cítricos favoritos, justamente pela capacidade de empoderamento, né? Traz confiança de uma forma saudável, alivia o estresse e a ansiedade e a depressão. Então, ela, assim, é um óleo essencial que tem algumas características químicas impressionantes. Se você tiver um final de semana, pega esse óleo para estudar. Vale muito a pena, tá? Atualiza os pensamentos, corta o passado e alivia principalmente a insônia. Então, você sabe, principalmente para você que já conviveu ou conhece alguém que conviveu, que pessoas com mal de Alzheimer, às vezes, né, podem trocar o dia pela noite, e isso ser um complicador muito grande, principalmente para quem é o cuidador, que às vezes passa a noite acordado, e aí de dia tem que fazer as suas tarefas e a pessoa dorme. Ainda bem, pelo menos dorme de dia, mas aí a pessoa varou a noite, ficou acordada a noite inteira. Então, ajuda muito a manter essa pessoa acordada de dia, né? O mal de Alzheimer acordado de dia, e à noite ela usa, por isso que foi usado naquela pesquisa, a lavanda para dormir, tá bom? Ylang Ylang, relaxante e alivia estresse. Gengibre, estimula a digestão e o apetite. Por que estimula a digestão e o apetite? Bom, aqui é interessante, mas você precisa lembrar lá que a gente viu que a acetilcolina também está relacionada com o sistema digestório, tá? Então, vocês que têm problema de digestão, podem utilizar o gengibre.
E normalmente essa pessoa que tem Alzheimer, ela fica muito magrinha porque ela não come direito, não absorve bem a comida, os nutrientes. Então, está aqui um dos porquês. A neurofisiologia explica essa situação. E o orégano, tá? Que acho que é um óleo que foi o mais diferente de todos que eu pensei. Eu não pensei em utilizar ele em maneira alguma, mas para elevar a imunidade, devido às suas propriedades antivirais, antimicrobianas, parasitárias e fúngicas. Então, é muito bom de você poder passar, principalmente na sola do pé, justamente diluído, né? Não esqueça sempre de orégano, sempre bem diluído, muito mais diluído, porque normalmente a pessoa é idosa, com pele sensível. Para quê? A sola do pé justamente para quê? Para manter essa imunidade mais alta. Então, é aquela hora que antes de dormir, você faz ele cheirar uma lavanda, deixa ele com inalação de lavanda no difusor, e antes de dormir, você passa um pouquinho, igual criança, um pouquinho antes de dormir, passa lá na sola do pé, deixa com a meia, para que ele, né, o cheiro de orégano às vezes não é muito agradável, não é todo mundo que gosta, mas que pelo menos durante a noite passe e durante a noite fique com a meia, para que aquilo ali estimule o corpo da pessoa durante a noite com orégano, com todas essas propriedades aqui. Estudos feitos com alecrim e limão resultaram efeitos significativos em idosos com demência, atestando que a aromaterapia, como terapia não farmacológica, é muito eficaz. Ou seja, a gente tem uma arma, um potencial muito grande. Eu, como fisioterapeuta, digo assim, me arrependo imensamente de não ter conhecido isso antes, porque eu já atendi muitas pessoas com esse problema, inclusive o meu avô faleceu por causa disso, então foi uma situação familiar, que eu, além de profissional, familiar bem grande, e foi realmente uma pena eu não poder ter apresentado ou ter esse conhecimento antes. Então, para você que está no Instagram, não esquece, você que é fisioterapeuta e está acompanhando a gente aí, tenha isso em mente. Se você está começando fisioterapia, tenha isso em mente. Eu recomendo muito que você abra os olhos para que isso, porque vai ajudar muitas pessoas. Com relação aos componentes químicos, eu fiz uma lista daquilo que na verdade é quase igual antes, tá bom? Então, quais são os principais componentes químicos presentes na maioria dos óleos essenciais que a gente acabou de falar? Então, para que você estudar os efeitos desses componentes químicos, o linalol, tinol, timol, beta-cariofileno, carvacrol, alfa-pineno, alfa-terpineol, alfa-terpineno, eugenol, pineno, limoneno e sabineno, são os principais que, assim, a maioria daqueles óleos anteriores tem esses componentes químicos, e esses componentes químicos são os componentes que são antioxidantes, são os componentes que são importantes para neurotransmissores e são os componentes que vão atravessar a barreira hematocefálica e fazer com que a gente consiga atingir as áreas mais profundas do cérebro. Então, o aroma que o óleo essencial adquirido por inalação ou massagem afeta diretamente o humor e a cognição, ok? Então, é extremamente importante, e vou ressaltar de novo, que a maioria das pesquisas que estão ali são por aromaterapia mesmo, tá? Difusão, inalação ou massagem, tá certo? Isso é extremamente importante, que eu vejo que tem muita gente que está viciada em querer só tomar, e não é só tomar que resolve. Tem que passar por outras situações também, tá bom? Passa pela inalação, passa pela massagem. Óleos essenciais no Alzheimer. Então, os óleos ricos em oxidantes. Então, aqui fica repetitivo, né? Portanto, neutralizar o estresse oxidativo. Capacidade dos óleos essenciais de atravessar a barreira é o principal motivo das atividades nas regiões do cérebro. Então, isso aqui é extremamente importante, porque, ao contrário dos fármacos, os óleos conseguem atravessar isso de uma forma essencial, que é extremamente importante. Trabalha a parte mais funda do tecido que está lesado, que começa lá dentro, na parte mais profunda do cérebro. Então, esses daqui são alguns estudos, tá? Então, todos os estudos que eu vi, eles preconizam que muito mais estudos são essenciais, precisa se estabelecer, estudar, ver como que funciona de uma maneira mais eficiente. E todas essas descobertas resultam no estabelecimento de intervenções complemento, ok? Aquilo que eu falei para vocês, não é tratamento, é um complemento, melhora da qualidade de vida, com a função de ser mais anti-Alzheimer possível, né? São mais eficazes. Então, as minhas sugestões que vocês podem estar utilizando, que eu vi
e aconselho de uma forma geral como consultores de bem-estar. O que a gente vai usar? De preferência, desodorantes caseiros, tá? Então, usa os óleos essenciais para fazer o seu próprio desodorante. E aqui eu acho muito legal, porque você pode fazer, eu costumo falar, faz de qualquer sabor, né? Coloca, um dia coloca melaleuca, um dia coloca hortelã, ou um dia coloca os dois, vai com lavanda numa vez. Então, assim, você pode fazer o óleo essencial, o desodorante que você quiser. Uso de vitaminas, acho que é extremamente recomendável, principalmente suplemento de vitamina C e E, ok? De alta qualidade, procure uma marca que seja de extrema qualidade, igual você procurou a do Terra. Alguns alimentos ricos em acetilcolina, então, isso aqui eu acho que é extremamente importante, que é a alimentação. Ovo, leite, queijo cottage, na verdade, leveduras, fígado de frango cozido, sementes de girassol, cogumelos, noz, pecan, amendoim e salmão. E que o pessoal usa na fitoterapia, ginkgo biloba, tá bom? Eu aconselho aí vocês começarem a fazer uma dieta ou começarem a programar a sua alimentação com essas substâncias, utilizando isso, não necessariamente todo dia, mas de forma mais rotineira, né? Começar a aprender a utilizar essas substâncias para que você possa realmente ter alguns benefícios que a gente pode estar evitando o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A aromatização de ambientes. Então, aqui, eu quero que todo mundo preste atenção, porque a referência que eu vou usar é diferente da que a gente está acostumado. Então, só para vocês compararem, para ver como que é diferente de uma marca para outra, tá bom? A aromatização de ambientes. Aqui a gente falou de 5 a 10 gotas. Banhos de 1 a 3 gotas na bucha. Escaldapé. Pouca gente fala de escaldapé, é um negócio tão gostoso. Agora que é frio, todo mundo tem que começar a aprender a fazer um escaldapé. Vai assistir a novela, vai assistir Netflix, esquenta uma água e faz um escaldapé para você ter a sensação e você poder promover como que é com verdade, né, a veracidade de uma sensação de um escaldapé com óleos essenciais. Então aqui fala de 8 a 12 gotas em 3 a 4 litros de água, não esquece que é água morna. Massagem, bom, aqui é a minha preferida, massagem sempre prioridade, e veja como que eu acho que aqui é um exagero de 30 a 40 gotas em 60 ml, e não esquecer que massagem também inclui reflexologia, tá? Seja ela no pé, na mão, em qualquer lugar que você utilize, vale a pena, né? Pode utilizar às vezes no rosto, cuidado sempre com os olhos, na orelha também tem reflexologia, então vale muito a pena você aprender a utilizar isso. De preferência, uso diurno, alecrim, hortelã e limão, são óleos que são muito uplift, né, que são muito motivadores. E uso noturno são a erva doce, manjerona, lavanda, laranja, petitgrain e sálvia esclareia. Lógico, existem todos aqueles outros óleos que eu passei para vocês, mas esse daqui é a fonte da fitoterápica. Então, vocês podem ver como é diferente a concentração que eles usam lá, tá? Então, essa fonte aqui é fitoterápica. Eu, que sou consultor da doTERRA, dificilmente eu consigo colocar 5 gotas num difusor de ambiente com óleos essenciais, porque eu acho que fica enjoativo, fica chato até, fica ruim. Então, eu não acho que, se for para utilizar da doTERRA, seja tantos assim, ok? Mas eu deixei isso aqui como uma comparação, que eu acho que vale a pena vocês verem que nas outras empresas, como que eles utilizam isso, tá bom? E a minha sugestão é nunca faça ingestão, nunca oriente que uma pessoa que seja portador de mal de Alzheimer utilize os óleos essenciais de ingestão, a não ser que seja um profissional da área, tá? Um aromaterapeuta formado, com experiência, que saiba lidar, que aí ele vai fazer o melhor uso. A gente que é consultor, que normalmente não é profissional da área da saúde, aromatização e massagem, tá bom? Eu acho que esses são os principais e mais eficientes para o caso. Como vocês viram, a maioria das pesquisas é nesse sentido, então vamos seguir as pesquisas. Referências, aqui tem um livro, tá, muito bacana, chamado O Fim do Alzheimer. Então, o primeiro programa para prevenir e reverter o declínio cognitivo. Aconselho vocês a procurarem,
para quem precisar, aconselho vocês a lerem. Esse médico, se não me engano, é um médico, ele fez uma outra obra, tá? Ele fez uma outra obra chamada, acho que é A Dieta do Cérebro, A Dieta da Mente, alguma coisa assim, que é muito legal também. Ele fala muito sobre alimentação. E é aqui, ó, né? Best-seller do New York Times. Vale a pena, tá? Acha na internet ou compra a versão física dele. Aqui a referência que eu utilizei, o fator para o alumínio, que eu acho que é bem interessante. E outras referências que são os óleos essenciais para estratégias do Alzheimer. Esse daqui é o principal que eu utilizei, que é a revisão. Tá? Para quem conhece de artigos científicos, tem aqui, que é da TM, que é uma área muito bem, de referência muito boa, né? E esse daqui, os efeitos da aromaterapia em pacientes com portadores de Alzheimer. E vocês veem que esse daqui tem muitas pesquisas científicas feitas por pessoas de origem japonesa, chinesa. Pelo nome aqui é difícil de saber, mas pelo nome você vê que é oriental, né? Kimura, Taniguchi, Inoi, Murakami. Então, são pessoas que realmente lá no Japão eles dão um valor muito grande para essa área de natureza, né? E aqui a referência é psicogeriátricas, ou seja, pessoal da parte de geriatria. E aqui termina a aula. E aí vamos ver como é que eu faço para voltar a minha tela aqui. Bom, eu não sei se eu fui muito rápido, mas acho que deu quase 1 hora. Não acreditei que ia dar tanto tempo assim. Se tiver alguém com alguma dúvida, alguma questão, se eu passei muito rápido, a gente volta nos slides para que a gente possa conversar. Stop.